melhores ideias, elas surgem em que momento? Porque as minhas melhores ideias geralmente surgem quando ou eu tô tomando banho ou eu tô prestes a dormir, mas principalmente quando eu sento de manhã para ler um livro, fica um turbilhão de ideias na minha cabeça que assim, eu nem consigo prestar atenção no que eu tô lendo. Então, com certeza, você não vai sair desse vídeo de hoje sem colocar todas as suas ideias em prática, porque você vai ter a melhor dica de todas que você poderia ter, que é anotar as suas ideias. Fala, criativos! Eu sou a Tati, já trabalho com criação de conteúdo voltada para artistas há mais de 7 anos. E, cara, eu fiquei muito tempo sem anotar as minhas ideias. E eu acredito que por isso, tenho certeza que por isso, eu não evolui no meu trabalho durante muito tempo. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito criativa. Só que não adianta de nada você ser criativo se você não documenta aquilo que você tá pensando. Pra vocês terem uma ideia, a ideia do roteiro desse vídeo que eu tive foi justamente quando eu tava lendo o livro. Que eu li uma parte da pessoa falando que era pra fazer isso agora, era pra gente anotar as coisas que a gente queria naquele exato momento, as ideias, senão as ideias iam sumir, basicamente, da nossa cabeça. E realmente, isso acontece. Essa semana mesmo, eu tenho um tempo ali na minha manhã só pra poder anotar as tarefas que eu tenho pra fazer durante o dia. E aí me surgiu uma ideia muito boa de vídeo na cabeça. Aí eu pensei, não, eu primeiro vou fazer aqui a anotação das tarefas, depois eu anoto essa ideia. Terminei as tarefas. Cadê que eu ainda lembrava que ideia era aquela? Aí depois eu acabei lembrando, só que, tipo assim, na hora vem a ideia, mas já vem com tudo, com roteiro, com ideia de imagem, com ideia de ângulo que eu posso colocar. E depois, quando ela vem de novo, ela não vem tão assim. Eu não sei se isso só acontece comigo. Se acontece com você também, deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber, porque às vezes eu fico incrédula. Porque parece que na segunda vez que a ideia vem, ela nunca vem tão boa quanto veio na primeira vez. Vem faltando alguma coisa ali. Eu não sei o que é, mas parece que se eu tivesse anotado na primeira vez, ela ia dar certo. Na segunda vez, ela perde até a graça de eu fazer, eu acabo nem fazendo. Mas enfim, começa anotando suas ideias. Esse é o primeiro passo para você conseguir evoluir agora no ano de 2026. Às vezes você tá aí sem saber por que as coisas não estão dando certo, por que você não vai pra frente, porque você tem um monte de ideia boa que você não coloca em prática. Você às vezes pensa antes de dormir e você nem sabe no outro dia o que você tava pensando antes de dormir. Porque parece que quando a gente tá antes de dormir, a gente fica meio grogue assim de sono, a gente começa a pensar em várias e várias coisas. Uma dica pra você, que essa dica eu aprendi no livro Atitude Mental Positiva. Lá o autor fala, eu não lembro o nome do cara, mas foi um dos grandes inventores aí do mundo. Todo dia quando ele ia dormir, ele colocava um caderninho do lado da cama dele com uma caneta. E tudo que vinha de ideia ele anotava. Ele foi uma das pessoas mais brilhantes no mundo, porque ele anotava essas ideias. Gente, eu não me lembro se era o Albert Einstein. Também é super válido o seu celular, a maioria dos celulares, gente, no teclado, ó, abri aqui o meu teclado, ele tem essa função aqui, não sei se vocês estão vendo, mas é tipo um negocinho de som, sabe? Tipo como se fosse um microfone. A maioria dos teclados tem isso. No da Apple tem, que eu usei para poder fazer essa ideia. No Android tem. Você clica aqui, você começa a fazer digitação por texto. Gente, eu amei isso. Eu peguei a ideia que eu tava tendo na mesma hora, porque às vezes a gente leva tanto tempo digitando que a gente vai esquecendo daquela ideia na cabeça. Ali não, eu só ativei digitação por voz e ele gera um texto do que você tá falando. Então eu fui falando a minha ideia e foi como mágica, ele foi escrevendo e tal. No final eu tinha o roteiro do vídeo. Gente, muito mais rápido do que se eu fosse escrever aquilo. E pra gente que é criador de conteúdo, a gente tem que fazer tudo, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, essa digitação por voz, pra mim, foi um salvador. Porque eu fui ali no Trello, né? Que eu uso o Trello pra poder me organizar. Eu tenho um Trello só de ideias de conteúdo, tanto pra esse canal, quanto pro Tati Inventa, dos vídeos longos e dos vídeos curtos. Fica até a dica pra vocês separarem os conteúdos. Se você tem mais de um canal, não coloca tudo junto. Se você faz mais de um formato, Tati, eu faço carrossel pro Instagram, eu faço vídeo curto, eu faço vídeo longo pro YouTube, separa os formatos de conteúdo. Não coloca todos os formatos em um Trello só ou em um banco de ideias só, porque aí você tem mais foco,
né? Que os formatos são diferentes. Então, cada roteiro é diferente, cada estratégia é diferente. Então, você consegue ter mais foco quando você está organizando. E aí, você vai lá para digitação por voz. Cara, eu fiz todo o roteiro no Trello rapidíssimo. Porque a gente fala mais rápido do que a gente escreve, né? Então, assim, para mim, essa ideia foi salvadora. Agora, se você é uma pessoa mais do papel, aí não tem jeito, você vai ter que escrever. Uma coisa que me ajuda muito também a lembrar de sempre estar anotando ideias quando é no papel é deixar um post-it colado em algum lugar da minha bancada que eu consiga ter acesso a ele. Porque às vezes a gente está ali trabalhando e a gente não quer ficar pegando no celular para não perder o foco. Então você pega um post-it, cola ali na sua bancada, no seu computador, e conforme forem surgindo as ideias, você vai anotando. Você pode fazer a mesma ideia que eu te falei de separar de conteúdo por cores de post-it. Por exemplo, post-it rosa é carrossel do Instagram. O post-it amarelo é vídeo longo do YouTube. E aí fica uma coisa mais visual para você também. Mas, cara, a partir de hoje, não deixe de anotar suas ideias. E não é só anotar ideias. Anotar as ideias é o primeiro passo. Nesse livro do Atitude Mental Positiva, ele também fala sobre a gente fazer isso agora. Então, você tem uma ideia que você considera muito boa, não fique enrolando para depois. Tipo, vou montar um canal no YouTube. Eu preciso de celular tal. Eu preciso de iluminação, porque senão ninguém vai querer assistir. Não fica pensando nisso. Só faz. Esse canal aqui eu decidi em um dia. Eu já tinha toda a identidade visual dele pronta, já tinha a imagem de capa. Sentei e comecei a gravar. Com as ideias que estavam vindo na minha cabeça, pronto. Já tinha 2 semanas de conteúdo pronto. E 2 vezes por mês eu separo um dia para poder sentar e gravar vídeos para as próximas 2 semanas. Assim eu não fico sem conteúdo. Porque não adianta você anotar essas ideias maravilhosas que você está tendo, mas você não coloca em prática. Veja o que é mais viável para você colocar em prática agora. E se não for viável você colocar agora, por exemplo, minha ideia é gravar um vlog na Europa. Você tem dinheiro para ir para a Europa amanhã? Se você não tem, como que você consegue particionar essa meta em várias partezinhas até você conseguir fazer isso amanhã? É questão do dinheiro? Por que você não começa, sei lá, fazendo alguma coisa para vender? Tem muitos criadores que fazem trufas ou fazem algum doce e vendem no sinal e documentam tudo isso em conteúdo. Então eles já ganham com o conteúdo, porque é um conteúdo que chama atenção, né? Então ele é muito entregue, as pessoas querem acompanhar aquele seu sonho, né? Aquela sua meta de fazer essa viagem, e depois elas acabam conseguindo fazer a viagem, sabe? Elas souberam reparticionar as metas, elas acreditaram naquele sonho delas. Então fica essa dica pra você. Mas nada disso teria acontecido se você não tivesse tido uma ideia. E eu até acabei de te dar uma ideia de conteúdo aqui, então não deixe de anotar. Se esse conteúdo foi útil pra você, não deixe de curtir esse conteúdo, porque o YouTube vai entregar mais vídeos desse canal para você toda semana. Tá tendo toda semana 3 vídeos saindo aqui nesse canal para ajudar criadores de conteúdo e artistas que querem viver do seu sonho, de aumentar a sua renda, de viver da sua arte, de viver da sua criação de conteúdo. Vou deixar aqui a playlist para criadores de conteúdo que querem aprender a trabalhar com criação de conteúdo para a internet e realmente faturar com isso. Muito obrigada por você ter assistido até aqui e até mais!